Olá! Tô ligando aqui no Instagram. Tô ligando aqui no Instagram. Tá em pé. No YouTube. Tá aparecendo no pé. Sim, mas ele funciona em pé. Estou esperando o pessoal entrar. Vou falar sobre como desbloquear seu emagrecimento. Só esperar um pouquinho. Deixa eu colocar aqui o link do YouTube aqui para quem quiser ver no YouTube. Olá, gente. O pessoal tá entrando aí. Vamos lá, boa noite. Isso aí. Quem já tá no YouTube conectada. Aqui no Instagram também. Olá. Pode ir dando boa noite aí que eu vou respondendo conforme vai acontecendo. Vou falar sobre como desbloquear o emagrecimento. Quem quiser entrar lá no YouTube também. Estou no Instagram e no YouTube. Oi, mãe. A mãe. Oi, filha, te amo. Então, vamos lá. Hoje eu tô entrando aqui para falar sobre como desbloquear o seu emagrecimento. Eu tô muito feliz que o pessoal tá entrando, por quem está aí. Boa noite. Pessoal que tá assistindo. Quem quiser ver lá no YouTube, senão pode continuar aqui, tá? Então vamos lá. Vou dar início à live. Então, iniciando, eu não tô aqui para falar uma fórmula mágica, mas eu tô aqui para mostrar um caminho para destravar o emagrecimento. E já quem tá aí, que precisa compartilhar com alguém, já manda para os amigos, as amigas que precisam emagrecer, ou que estão querendo apenas desinchar, dar uma desintoxicada. Já compartilha com as amigas aí, já mande para outras pessoas. Quem quiser comentar aí, dá uma boa noite para mim, interagir. Uma galera entrando aí. Isso aí, gente. E como eu falei, né, eu não tô aqui pra entregar uma fórmula mágica, mas sim pra te ajudar a destravar o emagrecimento, que é algo que muitas mulheres têm dificuldade, né? Eu até coloquei um formulário de pesquisa. Boa noite, Senhor Jesus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Amém. A você também. E eu fiz uma pesquisa com algumas mulheres, coloquei um formulário lá, e a gente fui tirar algumas dúvidas. E eu vejo que a maior dificuldade das mulheres, e homens também, né, em relação ao emagrecimento, é a ansiedade e a compulsão alimentar, né? Se sente frustrada, desanimada, e essa live é para você que tá se sentindo travada, que não tá conseguindo desinchar, não tá conseguindo ir para frente, se sente frustrada, ou às vezes está naquele ciclo de começar e parar, começa um processo e não consegue ir para frente, né? Faz uma semana, faz 2 semanas, uma dieta, ou começa a fazer alguma atividade física e para, ou você que às vezes tá muito animada, tá bem motivada, debate aquela ansiedade e começa a perder o controle, e aí vem a culpa. Ou você também que às vezes não consegue se olhar no espelho, né? Se sente mal de se olhar no espelho, de colocar aquela roupa
bonita, né? Quer colocar uma roupa legal pra sair e não consegue se sentir bem. É o que eu mais vejo, né? Ou assim que não tem muita disciplina, constância. E sabe que muitas vezes a gente acha que a culpa é nossa, né? Que a gente fica se comparando com outras mulheres. Ah, fulana conseguiu, eu não consigo. Fica com esse ciclo de comparação. E muitas vezes isso é algo, é um ciclo que se repete na sua vida que você não consegue sair. Eu sei por mim, porque há uns anos atrás eu sofria de compulsão alimentar. E eu vejo que a maior parte das minhas alunas, das minhas clientes, o que elas mais sofrem é com isso, ansiedade e compulsão alimentar. E é algo que fica naquele ciclo de como eu vou sair disso, né? Eu até já falei em outras lives aqui que eu tô fazendo de manhã, eu falei sobre a compulsão, como era a minha compulsão. Eu tinha vontade de comer doce e eram comidas bem calóricas, e eu não comia pouco, eu comia bastante. E geralmente era mais no final de semana, assim. Chegava no final de semana, me batia aquela vontade e eu comia aqueles torrão de amendoim, até já falei em outras lives aqui. Eu comprava aqueles torrão, quilo de amendoim mesmo, e aí eu comia aquilo em 2 dias. Pensa, 1 quilo de amendoim, daqueles torrão assim, né? Eu comia em 2 dias aquilo. Além disso, muitas vezes eu ia pro mercado e comprava salgadinho, chocolate, porque eu gostava de comer besteira, né? Era besteira, não era nada saudável. E aí eu não comia na frente dos outros, eu gostava de comer escondida. Porque se eu comia na frente dos outros, as pessoas me xingavam, me chamavam atenção, né? Pelo excesso, eu comia. E aí eu sentia uma pressão, sabe? As pessoas me culpando, né? Por eu estar comendo. Então acabava que eu me escondia para comer. Olha só, né? Não sei se você já passou por isso, mas era um ciclo. E aí, o que acontecia? Muitas vezes eu queria emagrecer, porque aí chegou uma época que comecei a engordar, né? Lógico que uma hora isso vai aparecer. Porque aí eu não fazia atividade física, não fazia nada. Só que aí eu me sentia muito mal. Eu comia, né, exageradamente. Chegava no domingo, muito mal, inchada. Ia colocar uma roupa, me sentia feia, me sentia enorme. Aí me sentia péssima. Aí chegava no domingo, mal, eu dizia, não, vou começar uma dieta. Aí eu começava a dieta. Começava a me alimentar melhor, né? E fazia umas dietas loucas às vezes, assim, sabe? Que eu não tinha entendimento, eu não tinha direcionamento. Então eu fazia o que eu via na internet, assim. Tipo, eu ia pesquisar, vai tomar 3 dias chá e só isso e tal. Eu fazia umas coisas loucas. E aí eu fazia, conseguia eliminar peso, sentir melhor. Só que chegava na sexta, me batia de novo essa ansiedade, essa compulsão, né? E aí a ansiedade ela é um gatilho ali, e a compulsão é algo que você desconta mesmo na comida, né? E aí me gerava isso, essa ansiedade, aí eu comia. De novo, eu ia no mercado, comprava besteira. Se eu não fazia em casa, às vezes em casa eu fazia torta de bolacha, fazia essas coisas bem gordurosas, assim, né? Bem cheio de açúcar. E aí eu comia muito, não era pouco, sabe? Porque eu dizia, não, eu tô me cuidando, durante a semana eu me cuidava, assim, né? Tô me cuidando, então eu posso comer à vontade no final de semana, que eu não vou engordar. Só que aí, na sexta-feira eu me pesava, eu tava com menos peso. Chegava no domingo, eu tava com muito mais peso. E aí, eu dizia, não, agora tem que emagrecer. Aí começava de novo, chegava na sexta e tinha emagrecido. Daí, no final de semana, eu exagerava, engordava. E eu não conseguia, eu ficava nesse ciclo. E aí me sentia mal, não conseguia ir nos eventos, assim, tipo, quando alguém falava assim, vamos
vamos ir num aniversário. Eu queria muito no aniversário, só que eu só pensava na comida. E aí o meu foco tava total na comida. Eu queria comer. E aí eu ia no aniversário culpada já. Eu já ia com aquele pensamento, se eu ir, eu vou comer. E muitas vezes até eu evitava ir pra não comer. E aí, assim, foi um processo, né? E aí também tinha muitas vezes que eu trabalhava em malharia, né? Aí o pessoal nas malharias come mais, assim, belisca fora de hora. E aí, assim, eu vou começar uma dieta. Começava, aí tinha... Sabe quando tu começa uma dieta e aí no dia seguinte alguém aparece com algo que você ama? Acontecia. Acontecia comigo. Daí no outro dia alguém aparecia com chocolate, porque eu era do doce mesmo, né? Eu era muito compulsiva por doce. Eu não conseguia resistir. O doce me dominava mesmo. Então, aí as pessoas apareciam com doce, com essas coisas, eu acabava comendo, né? E isso me fazia muito mal, imagina. Aí eu acabava saindo fora da dieta e ficava naquele ciclo. Aí, tipo assim, a comida pra mim era um vilão. Acabava sendo um vilão, porque sempre quando eu ia comer, eu engordava. Então, tipo, eu já colocava a comida como um inimigo mesmo. E aí eu não vivia de forma leve, porque a gente tem que aprender que a comida, ela não é o teu principal foco. A comida, ela tem que ser leve, tem que ser algo que você controla, não ela que controla você. Porque lá naquela época a comida me dominava, ela me controlava. Tipo, tinha bolo na mesa, o bolo me dominava, não era eu que escolhia, né? Então você tem que aprender a escolher e não a comida te escolher, né? Só que aí foi um processo que eu tive. Não foi de uma hora para outra que eu consegui mudar os meus hábitos. Só que aí eu queria mudar. Por quê? Você vai ficar nisso até quando? Aí eu pensava, se eu ficar fazendo o que eu faço, eu já tava engordando, eu era nova. Se eu continuar fazendo o que eu faço, como eu vou estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso mudar, eu não posso ficar nisso. E aí, até esses dias eu coloquei no meu story, no feed ali, eu fiz uma pergunta pro GPT para ver quem eu seria se eu tivesse continuado com aqueles hábitos antigos. Vocês dão uma olhada lá no meu feed pra vocês verem como eu estaria se eu não tivesse mudado. Então, assim, eu digo que é uma decisão quando a gente começa a mudar e querer se cuidar mesmo, né? Ter uma autoestima melhor, ter mais energia, mais disposição, conseguir dormir bem, ter qualidade de vida. E aí isso tudo também tem a ver com os hábitos que você vai trazer para os seus filhos, para sua família. Porque tudo que você traz hoje na sua vida, se você não mudar, se você continuar com isso, os seus filhos vão pegar isso também e vão continuar com isso. E aí você tem que olhar não só para você, mas você tem que olhar para o que você está trazendo para sua casa. E o que você é o exemplo. Então, olhar para o seu exemplo, o que você está fazendo hoje. Vai ajudar seus filhos vão crescer com saúde ou seus filhos vão crescer com dificuldade? Vão ter problema de saúde, diabetes, colesterol, dificuldade de praticar atividade física, dificuldade de andar, ter doenças. Então, é um olhar num contexto todo. O que você quer lá pro seu futuro? Os hábitos, o que você tem na sua casa? Então, é um contexto todo. E aí, naquela época, eu tomei essa decisão, né, de mudar. E na época, quem me ajudou foi minha mãe. Porque a minha mãe e eu estávamos acima do peso. Porque eu ajudava ela a engordar. Pensa, eu morava com a minha mãe. E aí, chegava no final de semana,
eu fazia aquelas torta de bolacha, eu amo fazer receitas, né? Comidas assim. Aí eu fazia torta de bolacha, fazia bolo, via na internet, fazia. E aí, final de semana, a gente comia, eu e a minha mãe. E acabava que a gente comia bastante, né? E aí, com certeza, isso vai aparecer os resultados, né? Vai aparecer depois. E aí, na época, a minha mãe começou, ela foi numa nutricionista, né? Ela pediu ajuda e ela me colocou junto. Ela disse, vamos mudar isso aí, vamos começar a fazer algo diferente. E aí a gente fez um protocolo que era um detox, assim, pra dar uma desinchada, que a gente tava bem. Até depois eu vou entrar nisso com vocês, vou mostrar os pilares que travam o emagrecimento, né? Vou falar da desintoxicação. E aí, a gente fez um protocolo lá que ajudou a gente a desinchar. E nessa semana que a gente fez esse desinchar mesmo, a gente focou, fez bem bonitinho, como a Nutri passou. E a gente emagreceu, acho que foi uns 3, 4 quilos. A gente perdeu bastante peso. E a partir daí, a gente começou a fazer caminhada, a gente começou a se cuidar. E aí, no lugar das receitas que eu fazia, essas receitas gordurosas, eu comecei a fazer umas receitas fit, sabe? Então, eu pesquisava receita fit, comecei a mudar. Eu não fiz algo assim, uma mudança radical. Eu fui mudando aos poucos, a gente foi aprendendo a se alimentar certo. Para não gerar algo muito, tem que ser algo muito restrito, e aí eu não conseguia. Ainda mais que eu tinha a compulsão alimentar e a ansiedade, então acabava que se eu restringia muito, eu acabava desencadeando mais ainda. Então na época a gente começou a se cuidar, foi emagrecendo aos poucos, e aí toda sexta-feira a gente se pesava e a gente perdia peso. Então nós ficamos muito felizes e a gente se ajudou. E aí que eu digo a importância de ter um direcionamento e uma companhia para estar fazendo junto, né? Porque às vezes a gente quer fazer, mas tá muito sozinha. Então, assim, chama aquela amiga, né? Manda uma mensagem, ô amiga, vamos começar uma dieta, vamos começar a caminhar, vamos na rua, vamos fazer alguma coisa. Um movimento que você fizer, você já vai tá mudando seus hábitos, já vai tá mudando seu corpo, né? Então, começar a ter essa consciência de mudança com alguém, ter um direcionamento, isso tudo muda, né, o seu processo. Então, aí foi. Eu lembro que na época a gente começou a emagrecer e aí a gente foi conseguindo destravar o emagrecimento, como se diz, né? Porque a gente teve um direcionamento e a gente continuou. E aqui eu vou falar um pouquinho, se vocês quiserem pegar um papel, uma caneta para anotar, é muito importante, e já aproveita e compartilha com aquela amiga que está precisando, precisa desinchar, desintoxicar, que agora eu vou falar sobre os 3 pilares que travam o teu emagrecimento. Vou falar aqui, já pode anotar, se quiser escrever ali quem está no YouTube, se você se identifica ou se já aconteceu isso com você, de ter essa compulsão, ansiedade, frustração, se sentir mal quando se olha no espelho. Eu lembro que eu colocava uma roupa assim, eu não me gostava, me sentia mal, ficava mais estressada ainda. Daí vinha aquele ciclo de culpa, frustração, e aí eu ia comprar uma roupa, aí não servia. Nossa, foi um processo bem ruim, mas é aquilo, a gente precisa tomar uma decisão, né, pra mudar. E aqui eu vou falar sobre os 3 pilares que travam o seu emagrecimento, né, que é a intoxicação no corpo, o emocional desregulado, que nem, por exemplo, eu falei sobre a ansiedade, a compulsão, e a falta de estratégia, né, de direcionamento. Porque às vezes a gente faz com a força do braço, a gente não busca um direcionamento mais correto. Como na época, eu e minha mãe tivemos um direcionamento e a gente conseguiu ter resultados, né, com alguém. Então, né, que é a intoxicação do corpo, o que acontece? Ela acaba tendo um inchaço, a retenção e o metabolismo lento.
se sentir inchada. Eu lembro que na época eu também me sentia muito inchada. Sempre parece que meu rosto tava... Só... Alguém tá ligando aqui. Aí, voltou. Deixa eu só ver se voltou a live aqui no YouTube. Aí, voltou. Apareceu uma ligação ali, daí tinha parado. Enfim, eu lembro que eu sentia muito inchada também, meu rosto vivia inchado. E aí eu não conseguia sair disso, né? E esse inchaço é o corpo inflamado. Então, isso é uma coisa que trava o seu emagrecimento, a inflamação. Isso é da retenção de líquido, é o excesso de sódio, de açúcar, de industrializado, aquelas coisas que você compra, bolachinhas, essas coisas industrializadas acabam inchando, inflamando. O estresse também, que ele gera o aumento do cortisol, e aí isso acaba dando ansiedade, compulsão, e aí vai te dando mais inchaço ainda, né? É o intestino desregulado, a falta de hidratação. Então são vários fatores que fazem com que o seu corpo inflame, né? E o principal é o açúcar, né? O açúcar industrializado. Não sei como tá na sua casa, mas é aí que eu digo, olhar o que tem na sua casa e começar a tirar esses alimentos, fazer umas trocas. Eu lembro que eu comprava esses alimentos mais calóricos, né? Salgadinho, wafer, bolacha recheada, essas coisas. E aí eu tinha em casa, então depois desse processo de emagrecimento, quando eu comecei lá atrás, eu comecei a mudar os hábitos, então eu comecei a tirar e colocar uns alimentos mais saudáveis, mais integrais, como se diz, né? Só que aí tem que só cuidar também, porque na época, quando eu não entendia, eu comprava alimentos integrais e achava que tinha que ser, que eu podia comer à vontade. Então tem que cuidar muito com isso, que eu já vi muitas mulheres se enganando, achando que só porque é integral pode comer à vontade. E não é isso, tá? O integral é só porque ele é mais saudável, ele tem mais fibra, ele vai te ajudar melhor no seu intestino. Mas não que ele pode comer à vontade, tá? Então só tem que cuidar com isso. E aí, o que você tem que fazer? Se você começar com umas estratégias, com essas estratégias que eu vou passar aqui, eu vou passar 4 estratégias. Se você aplicar na sua vida, você vai desinchar e em poucos dias você já perde uns 4 quilos. Se você colocar tudo que eu passar aqui. Então já coloca ali anota, pega um caderninho, né? Já anota que eu vou passar as 4 estratégias. Que me ajuda todas as mulheres que eu venho entregando isso, né? Pequenas coisinhas, pequenos movimentos já vão trazer grandes resultados. Então, uma estratégia é a água. Eu não sei como tá a quantidade de água. Até trouxe minha garrafinha aqui, vou tomar um gole de água aqui. Uma estratégia é a água. Tomar bastante água. Você pode fazer um cálculo. Tem um cálculo que você pode fazer que é 35 ml vezes o seu peso corporal. Você já fez esse cálculo? Se você não fez, anota e faça. Por exemplo, se você pesa 80 quilos, faça 80 vezes 35 ml, vai dar 2,8 litros, quase 3 litros de água por dia. Você sabia disso? E aí dá uma olhada na sua rotina se você tá bebendo essa quantidade de água. Se tá sendo isso. Então, faça esse cálculo. E às vezes você acha que é muito menos, né? Eu já peguei alunas falando que tava bebendo 2 litros, só que elas não estavam contando, né, assim, nas garrafinhas. Elas achavam que estavam bebendo 2 litros. Só que aí quando você começa a colocar as medidas, fazer umas metas diárias, você começa a beber essa quantidade de água. Então, uma estratégia que eu uso, por exemplo, eu tenho essa garrafinha, ela é 500 ml. Eu tenho que tomar 2 de manhã, 2 da tarde e eu tomo mais uma à noite. Então,
você colocar junto, se você tiver junto, próximo de você, fica muito mais fácil. Do seu lado, né? Tomar de vez em quando, mesmo que tu não tenha vontade. Mas aí tomando, porque eu sei que na época eu comecei a tomar muita água. E eu não gostava, mas eu sabia que era bom pra minha saúde, pro intestino. E aí, eu comecei a colocar. Até outra estratégia que eu falo pras meninas, tomem um copo de água antes de cada refeição. Um copo bem cheio, ele é 250 ml. Um copo bem cheio, toma de manhã, antes do café da manhã, antes do lanche, antes do almoço. Vai tomando, toma um copo bem cheião. E aí também te ajuda na saciedade, tirar bastante a fome, sabe? Começa a fazer isso, que você vai ver a diferença. Então, faça o cálculo, 35 ml vezes o seu peso corporal. Faça esse cálculo e coloque essa meta diária, que isso vai dar toda a diferença no seu inchaço. Eu lembro que eu tinha muito inchaço, gente, eu era muito inchada. E aí eu comecei a tomar muita água, assim, muita água mesmo. E aí começou a desinchar, começou a sair aquela retenção, né? Então, isso foi me ajudando demais. E a outra estratégia que eu digo é cortar os açúcares. Cortar o açúcar. E aí, os embutidos também, né? Os industrializados. Cortar o açúcar e o industrializado. Se você cortar isso da sua vida, claro, né? Não digo assim, agora você é uma pessoa que é viciada em doce. Você vai querer cortar tudo. É muito mais desafiador, né? Tem gente que até consegue, tem gente que é 880. Mas assim, eu vou dizer o que deu certo pra mim. Eu não cortei de uma vez só, eu fui diminuindo. Porque o excesso de açúcar em embutidos, eles vão te inchar mais, né? Vão te dar muita retenção. Te deixa teu corpo maior, né? Então, assim, eu fui tirando aos poucos. Eu lembro que, assim, eu tomava um café com açúcar e leite. Tomava. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui tirando o açúcar e eu coloquei o adoçante. Não é indicado, né? Só que eu queria mudar, eu queria trocar os meus hábitos. Então, eu fiz isso. Tirei o açúcar, coloquei o adoçante. E aí, depois eu fui tirando o leite, deixei o café com adoçante. Depois eu tirei o adoçante. Então, eu fui tirando aos poucos, sabe? E aí, eu também tinha o hábito de comer depois do almoço. Comer chocolate, comer doce, né? E aí, olá, pessoal que tá chegando no YouTube aí. Aí, o que eu fazia? Eu chegava, depois do almoço eu queria comer um doce. Aí eu acabei diminuindo, né? Fui trocando, comecei a colocar chocolate 70%, aí eu fui diminuindo. Foi um processo, eu não tirei de uma hora para outra. Como eu disse, tem gente que até consegue, mas no meu caso, como eu tinha ansiedade, compulsão, eu quis fazer algo para ser mais leve e para eu conseguir ter constância. Então, para mim, deu certo assim. E eu fui tirando, fui mudando coisinha por coisinha até conseguir manter, né? Conseguir chegar no resultado e ter escolhas melhores na minha vida, né? E outra coisa que ajuda, eu falei sobre a água, falei sobre embutidos, industrializados e açúcar. E outra coisa é o exercício. Eu sei que muita gente não gosta de fazer exercício, atividade física, mas na época, quando eu comecei, eu também não gostava, né? E aí foi algo que é aquilo, muitas vezes a gente é adulto, né? A gente não é mais criança, então a gente tem que fazer muita coisa que a gente não gosta. Pra gente ter resultados, a gente precisa se desafiar, fazer coisas diferentes. E aí, na época eu comecei a caminhar, depois comecei na academia, né? Foi um processo e tudo mais. Mas aí, eu me desafiava. Eu vou fazer 3 vezes na semana caminhada. E aí, eu fui aumentando, depois comecei na academia. Então, o meu processo foi assim. Eu fiz algo que eu conseguia manter a longo prazo, como eu falei. Comecei a me exercitar. E aí eu sei que na época também eu comecei a faculdade, logo depois, aí eu tava com pouco tempo. Aí nesse pouco tempo que eu tinha, eu fazia às vezes em casa, atividade física. Mas eu não deixava de fazer, sabe?
porque eu sabia que era bom. Eu sempre olhei muito para o que seria bom a longo prazo. Se eu continuasse sedentária, sem fazer nada, como estaria meu corpo futuramente, né? Porque não é só sobre a estética, é sobre tudo, sobre a ansiedade, porque o exercício ele ajuda muito na ansiedade, né? Sobre a ansiedade, sobre a compulsão, sobre energia, disposição, sobre autocontrole. E aí a estética vai vindo sobre saúde, né? Então eu olhava muito para isso e aí foi, né? Foi um processo, fui fazendo caminhada, depois academia. E aí eu vejo muitas clientes que vêm conversar comigo, né? E querem começar a praticar atividade física. Eu sempre vou direcionando da melhor forma. Se uma pessoa não tem hábito de fazer nada, comece aos poucos, vai lá, faz 2 vezes na semana, daí vai aumentando a quantidade. Se não consegue na academia no momento, faz em casa, mas faz. Depois vai aumentando, né? O que não pode é ficar na zona de conforto. Vou fazer só em casa, não. Começa a se desafiar, começa a fazer mais, aumentar a quantidade de dias, a intensidade, porque o seu corpo ele vai acostumando, então você vai se desafiando sempre, sabe? Colocando metas, e aí você vai vendo o resultado não só no corpo, mas na sua saúde mesmo, na sua energia. Às vezes as pessoas esperam estar motivadas para começar a fazer algo, né? Mas você tem que muitas vezes fazer sem ter vontade, e aí depois vai vindo a vontade, né? Quantas vezes eu lembro que eu não queria fazer atividade física, não queria fazer academia. Porque assim, eu por muito tempo, eu fiz a faculdade, eu morava em Taió, que dava 1 hora da faculdade, onde eu fiz a faculdade. Só que assim, eu acordava 5 horas, eu acordava 6 horas, eu começava a trabalhar às 7. Parava meio-dia, começava às 2, parava às 5, pegava o ônibus 5h30, ia pra faculdade, chegava em casa 11h30. E nesse tempo eu ainda deixava um tempo pra fazer atividade física. Eu não tinha tempo pra nada, só estudava, trabalhava. Daí de manhã, daí por um tempo eu comecei a fazer atividade física de manhã, 6 da manhã. Porque eu comecei a academia, saía da academia direto pra malharia que eu trabalhava. Trabalhava na malharia. Então eu tirava um tempo, 3 vezes na semana eu fazia. Porque eu tinha decidido fazer alguma coisa por mim de atividade física. E me fazia muito bem. E muitas vezes eu acordava que eu não queria ir. Muitas vezes. Imagina, né? Acordar cedo, dormir tarde. Só que eu sabia que era bom. Mesmo sem vontade eu ia, porque eu me sentia muito bem depois também, sabe? E eu garanto que se você começar a fazer mesmo sem vontade, você vai vendo os resultados, você vai ter mais vontade. Então, faz, tá? Faz toda a diferença. E a outra dica, eu falei sobre água, industrializados e açúcar, né? Falei sobre atividade física, que isso ajuda, se você fizer essas 4 coisas que eu vou falar aqui, você vai conseguir desinchar muito rápido e eliminar alguns quilos. Inchaço, retenção, vai tudo embora. E o último aqui, que é regular o intestino. Tem que ver como está seu intestino. Às vezes falta fibra, né? Não sei como tá o consumo de vegetais, de frutas. Então, consumir mais isso vai ajudar a regular o intestino. Chia, linhaça, o brócolis, o mamão, esses alimentos ajudam muito. Os probióticos naturais, kefir, iogurte natural, isso aí ajuda muito. Então, começar a ver como tá o teu intestino mesmo, regular ele, isso vai fazer toda a diferença. Então, é colocar alimentos saudáveis na sua rotina. Se você come só industrializado, o teu corpo, ele não dá conta de processar tudo. E aí, com certeza, o inchaço vem. Você vai inchar muito. E se você não faz atividade física, come só industrializado, não come nada de saudável, lógico que vai vir o inchaço, lógico que fica mais difícil emagrecer, porque seu corpo tá acumulando muita coisa. E aí, quando você começa essa mudança, tomar mais água,
Uma coisa que eu tô colocando, que eu coloquei na minha rotina, que ajuda muito também a regular o intestino, acelerar o metabolismo, anota, pega aí, anota. Um copo de água, espreme um limão dentro, coloca 2 colheres de vinagre de maçã e uma pitada de sal, pode ser o sal rosa, que ajuda na hidratação, ajuda a regular o intestino, teu intestino funciona melhor, regula o teu organismo. Então comece a colocar na sua rotina, quando você acorda em jejum, faça isso. Você vai ver a diferença que dá. Então, fazendo isso, tomando muita água, tirando industrializados e açúcares e tudo mais, colocar atividade física e colocar probióticos, kefir, vegetais, frutas, mamão, essas coisas. O mamão me ajuda muito no meu intestino, né? Então, começar a adicionar isso. Tirar alguns alimentos, colocar outros, você vai ver como dá diferença. Como você vai mudar, tá? E a outra coisa que eu venho falar aqui, que não é só sobre alimentação, né? É muito sobre a mente. Porque assim, a gente às vezes até sabe o que tem que comer. Mas aí vem aquela questão da frustração, da ansiedade, que daí gera a ansiedade, aí vem um desconforto, aí esse desconforto gera uma busca de alívio, aí qual que é a busca de alívio? A comida. Você vai lá, come pra sentir aquele prazer imediato ali, dá aquele sentimento, aí vem a culpa depois disso, e aí vem a ansiedade de novo, e aí vem mais ansiedade, né? Então eu tive muito isso. Eu vinha aquele sentimento ansiosa, daí vinha aquele desconforto. Aí eu queria buscar alguma coisa, um alívio daquele desconforto, ia pra comida. Aí dava aquele alívio momentâneo, aí gerava culpa e mais ansiedade. Deixa eu só desligar aqui que tem alguém ligando. Aí, acho que deu certo. Acho que deu certo. Vamos ver se voltou aqui. Ah, voltou. É que daí liga para a live. Mas agora deu certo. Estamos ao vivo, é assim, né? E então, assim, é um processo. Você tem que trabalhar tanto o corpo, os hábitos e a mente, né? E esse processo da mente. Eu tô vendo aqui está. Não, tá tudo certo. Que apareceu uma mensagem ali no YouTube, mas agora deu certo. E aí, da mente. É aquilo, quando o cérebro se sente mal, ele busca comida. É o que eu vejo muito também. É aquela sensação de preciso me aliviar. Estou cansada, estou ansiosa com alguma situação. E aí vem aquela vontade de comer. E aí você vai lá e come. E era isso que eu tinha também, né? Ficava ansiosa com situações que aconteciam da faculdade, ou de alguma situação que acontecia em casa. Ficava muito ansiosa. E aí, aquela vontade, aquela ansiedade me dava a vontade de comer doce. Aí eu parava, ia no mercado, e eu não pensava assim, sabe? Eu só ia lá, comprava, comia no momento, e depois sentia muito mal. E aí gerava mais ansiedade, daí vinha várias coisas na minha cabeça, culpa. Aí eu pensava, meu, todo mundo consegue, só eu não. Aí vinha tudo isso na minha cabeça, né? Aí eu dizia, não, agora eu vou começar de novo. Aí ia lá, daí gerava ansiedade. Então é um processo, sabe? E como que eu consegui sair disso? Foi um processo, como eu falei, foi algo assim que eu fui trabalhando a minha mente. E não é algo assim de uma hora para outra que você vai conseguir. Pronto, amanhã já não vou estar mais ansiosa. Não, é um processo. Você precisa lidar com isso. Você precisa aprender a controlar. E como eu vou controlando? Mudando seus hábitos. Porque você às vezes está num ciclo que você não consegue sair, mas aí você vai olhar os seus hábitos, é os mesmos.
E pra gente sair de um ciclo, a gente precisa mudar os hábitos, a gente precisa ir para um novo lugar. Então, naquela época, o meu ciclo era comer final de semana, cuidar durante a semana, comer durante a semana, não cuidar no final de semana. Esse era o meu ciclo. E eu não conseguia sair. Aí eu como que fui quebrando, mudando as estratégias, tendo uma alimentação mais saudável, mudando alguns hábitos, adicionando exercício, adicionando água. E foi indo. Não é que eu não caí mais, eu caí, né? Porque eu sempre tinha hábito ruim. Aí, quando eu fui mudar para os hábitos certos, eu tive que passar por um processo. E esse processo, eu sabia que algum momento talvez eu teria uma compulsão de novo. E tive. Só que aí, cada vez eu ia lidando melhor com isso, porque eu ia entendendo. Então, onde que eu quero chegar? Você precisa entender da onde que vem essa ansiedade, né? Buscar a raiz disso. Então, eu sempre digo, é muito importante a gente buscar terapia. Eu sei que depois que eu comecei a trabalhar isso na minha mente, não só isso muda todas as áreas da sua vida, né? Mas é algo que você precisa trabalhar a sua mente, você entender da onde que vem essa ansiedade, por que eu fico tão ansiosa, o que aconteceu. Eu não vou entrar profundamente nisso, porque senão vou ficar falando até amanhã. Mas eu posso, eu fiz uma live esses dias, tá lá no meu YouTube. Eu fiz uma live falando sobre a ansiedade e a compulsão, né? Então, eu posso até fazer mais lives falando sobre isso, sobre a ansiedade, né? Da onde que ela pode tá vindo, né? A raiz, como você vai controlando. Mas eu vou passar uns pontos aqui que, quando você começar a praticar, já vai te ajudar muito, tá? Então, eu vou passar três coisas, na verdade, né? Que vai te ajudar a ter mais controle da mente, assim, né? Que seria a respiração. Antes de comer, é muito importante você parar, né? Parar um pouquinho na frente da comida e fazer uma respiração, uma técnica que ajuda muito, que é puxar o ar bem fundo, 4 segundos, segurar 6 segundos e soltar 4 segundos. Porque muitas vezes a gente tá na correria do dia a dia e não faz isso, né? A gente não para respirar. E nesse não parar para respirar, você acaba comendo. Você acaba, às vezes, na correria. Eu vi mulheres, alunas minhas, que com filhos e tudo mais, na correria do dia a dia, chegava em casa, comia qualquer coisa em pé. Gente, a gente tem que aprender a ter o seu momento de sentar, apreciar, comer devagar. Eu lembro que na época eu também estava aprendendo a mudar os hábitos, né? Então falavam em coma devagar. Aí comecei a comer devagar, sentava, apreciava o alimento e aí começou a mudar. Porque, como eu falei, aos poucos você vai vendo a mudança, você vai aparecendo, né, o resultado. E aí você vai entendendo, você vai cada vez melhorando. Então, essa técnica de respiração, ela ajuda muito. Sentar, respirar, inspirar 4 segundos, segurar 6 segundos e expirar 4 segundos. Vai lá, faz junto comigo. Puxa bem fundo o ar, vai lá. Segura. E solta. Bem devagar. Quanto tempo que você não fez isso, né? Que você não para um momentinho pra respirar mesmo, pra ficar tranquila. Então, antes de se alimentar, lembra disso. Faz uma respiração. Pode fazer 5 vezes, né? Essa técnica aí, que vai ajudar muito a controlar, né? E também outra coisa que ajuda muito
é você ter um caderninho sem anotar. Antes, assim, de descontar na comida, anotar o que você tá sentindo. Ou, eu tive um episódio. Depois você para. Ai. Tá sem áudio ali no YouTube? Deixa eu ver. Eu tô com a live no Instagram também, tá? Tô com o Instagram e o YouTube aberto. Deixa eu desligar e ligar aqui pra ver. Veja se deu certo. Veja se tá funcionando aí. Me dá um feedback, gente. Pra ver se tá com áudio. Voltou? Deu certo o áudio? Funcionou? Pessoal que tá no chat aí, só me dá um ok pra ver se tá ou não tá com áudio. Tá sem áudio? Tá com áudio? Como é que tá aí? Eu liguei aqui de volta. No Instagram tá com áudio. Boa. Show. Quem não conseguiu... que bom. No Instagram tá certinho, né? Que no YouTube o pessoal tá falando que tá sem áudio aqui. Eu vou tirar o microfone pra ver. Vou desligar ele. Vou fazer só... Vamos ver se agora deu certo. Só tô arrumando aqui no YouTube. Agora acho que deu certo, né? Acho que agora foi. Aqui tá de boa, né? Que bom, Abigail. Você veio aí do YouTube pra cá. O pessoal não me falou nada e eu fiquei lá falando. Mas enfim, né? Mas acho que agora tá funcionando. Tá, eu vou dar continuidade aqui. Quem tá no YouTube pode vir pro Instagram agora. Porque eu acho que agora voltou o áudio aqui também. Tá, enfim. Então, né? Como eu tava falando ali sobre escrever o que você tá sentindo. Anotar ali o que você sentiu depois de um episódio de compulsão ou antes mesmo. Que estranho. O YouTube... Deixa eu só escrever pro pessoal vir pro Instagram. Pois é, que estranho. Deixa eu só avisar o pessoal aqui. Tá sem áudio no YouTube. Eu não sei escrever lá no YouTube agora. Se alguém puder escrever lá no YouTube pra mim, pro pessoal entrar no Instagram, que eu não tô achando aí onde eu escrevo. Só escrever lá, tipo, vai pro Instagram. Não tá indo. O Alan, escreve lá no YouTube pra mim. Escreve lá pro pessoal vir pra cá. É que eu não tô achando lá onde eu escrevo. Ao vivo é assim mesmo. Tá tudo certo. O YouTube não deixa eu falar. Mas eu vou falar aqui agora também.
Enfim, né? Como eu estava falando sobre a ansiedade, é sobre isso. É sobre você colocar o que tá te... o que você tá sentindo. Eu sei que na época eu sentia várias coisas, né? São vários sentimentos que a ansiedade te traz, né? Por isso que eu digo que a gente precisa aprofundar isso, né? Pra ver de onde que vem, se é por você estar triste, se é por alguma situação da sua casa. Então você precisa entender o gatilho que tá fazendo você comer. Eu lembro que na época que eu tinha isso, eram muitas questões que aconteciam em casa, assim, né? Que a minha família, meu pai e minha mãe, eles brigavam bastante. Então, eu era mais adolescente e aquilo pra mim me fazia muito mal. Aí, eu acabei ficando mal. O pessoal lá no YouTube tá falando que tá sem áudio. Então, se só que alguém vai lá e escreve assim, ó, venha pro Instagram. Enfim, tá? Só isso que eu preciso. Que eu não tô achando aonde que eu tenho que escrever lá, tá? Enfim. E aí, aquelas sensações me davam tristeza, né? Eu ficava muito triste, não conseguia lidar com as situações. E aí, uma forma de eu ficar bem era comendo, né? E aí, foi um processo até eu conseguir mudar isso. Mas assim, o primeiro ponto, você descobrindo da onde que é, você vai conseguindo destravar isso, né? E outra coisa que ajuda na ansiedade é a dopamina ali, né, de fazer alguma atividade física. Então eu vejo muitas mulheres que ficam bem quando elas praticam atividade física, né? Como elas se sentem bem. Eu sei que várias situações assim eu não tava bem, ansiosa e tal. Eu ia correr, eu ia fazer alguma coisa diferente. Hoje, por exemplo, hoje foi um dia que aconteceu tudo. Eu tô aqui na live. Aí, de noite, eu peguei e fui correr antes de fazer a live, né? Porque eu me sinto muito bem. Então, assim, quando você começa a mudar isso, também faz a diferença, né, na sua vida. E então é um processo, uma coisa que você precisa cuidar. E é um todo, né? É o corpo e a mente. Não é só a mente, né? Não é só, tipo, tem que mudar os hábitos, mas você precisa mudar a mente também para entender esse processo, né? O corpo, ele desintoxica, ele nutre, ele movimenta. A mente, ela reprograma, ela aprende a lidar com as emoções, você tem que parar de sabotar. Então, você precisa trabalhar os dois. Uma coisa que me ajudou muito também, que eu vou dar uma dica aqui pra vocês, é quando eu ia pra academia, eu colocava muito áudio, assim, de podcast, pessoas que estavam no processo de emagrecimento, o que elas faziam, sabe? Eu sempre olhei muito para os hábitos que as pessoas faziam para ter resultados. Então, isso também me ajudou muito. E aí você começa a trabalhar sua mente, você consegue lidar melhor com as emoções e tudo vai melhorando, né, gente? Então é um processo. É lidar com tudo, corpo, mente, espírito também, né? Que aí essa relação com a ansiedade também é muito importante você buscar direção, né? Como eu faço, o que eu faço de manhã? Eu acordo de manhã e faço um devocional de manhã cedo, leio a Bíblia ali, e aí depois eu faço atividade física, e aí meu dia já é outro. Né? A gente acorda bem, você já fez o seu dever, né, de se cuidar, então colocar Deus ali em primeiro lugar, você se cuida, você cuida da sua casa, e tudo isso vai expandindo. Então é muito importante você cuidar do seu corpo e da sua mente e do espírito também, né? Eu sempre posto lá nos stories, né, os devocionais e tudo mais, pra gente estar sempre se alinhando com o céu, né? E agora, gente, se vocês me permitirem, eu vou estar apresentando um protocolo
que muitas mulheres fazem, que ajudam nesse processo de emagrecimento e acaba tendo uma condução melhor, né? E de um protocolo, porque assim, como eu falei antes, muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, né? Os hábitos, as coisas, mas a gente não tem direcionamento. Aí fica lá perdido, a gente não sabe o que tem que fazer. Como eu falei lá na época, lá atrás, eu e minha mãe, a gente procurou ajuda. Minha mãe, principalmente, né? Ela procurou ajuda pra gente conseguir mudar, pra gente ter um direcionamento. E aí a gente fez um desafio lá de uns dias e depois a gente começou a mudar os nossos hábitos. Só que a gente teve um direcionamento e a gente se acompanhou, né? Eu ajudei ela me ajudou. Então, é isso que eu digo, né? A gente precisa ter um direcionamento, um acompanhamento. E esse protocolo que a gente utiliza com as meninas, que faz toda a diferença, é um protocolo que você entra num grupo e você tem todo esse direcionamento durante 15 dias. E os resultados desse protocolo, gente do céu, é sensacional. Teve meninas que perderam 8 quilos em 15 dias. Eu tive várias meninas, eu não sei se vocês já viram nos destaques dos meus stories ali. Meninas que já perderam 8, meninas que já perderam 9, 6 quilos em poucos dias, né? E eram mulheres assim como eu era, né? Como você, talvez, né? Que tá frustrada, que tá com autoestima baixa, que não tá se sentindo bem com a balança, não tá conseguindo se olhar no espelho. São mulheres que tomaram uma decisão de fazer algo diferente. E como que elas mudaram? Tomando uma decisão de fazer algo diferente. E esse protocolo que eu trago aqui para vocês é um protocolo de 15 dias. E aí, você fazendo o protocolo, você entra num grupo onde vai ter mais mulheres, com muitas mulheres fazendo. Você vai receber toda a alimentação, né, durante esses 15 dias de acompanhamento. Você recebe um plano de atividade física para estar fazendo durante esses dias. Você recebe um grupo de mulheres impulsionando, se ajudando, todo mundo motivada, se ajudando. Recebe exercícios terapêuticos para trabalhar a tua autoestima, essa questão da ansiedade, como lidar melhor com a comida, se é fome física, fome psicológica. Então você acaba recebendo todo esse direcionamento durante os 15 dias bem picados, direcionados, junto com outras mulheres. E, além disso, também você recebe uma suplementação que vai ajudar a potencializar o resultado, que vai te dar um resultado maior em menos tempo. São suplementos que eles ajudam a desintoxicar, desinchar, acelerar o metabolismo, melhorar o teu intestino, te dar mais disposição, energia. E são suplementação, não é remédio, não é nada milagroso, é suplementação. Só que é aquilo. Suplementação não é tomar o suplemento, só tomar por tomar. Você precisa de um direcionamento. Então, a suplementação com um direcionamento, você tem um grupo de suporte e você tem todo o apoio. Eu até não tô com... Aqui no Instagram não dá pra pôr, mas eu tenho vários resultados, vários depoimentos das meninas que fizeram. A Nena, ela perdeu mais de 20 quilos, né, fazendo protocolo. Outras mulheres também perderam 8 em 15 dias, né? Então, assim, mulheres tomaram decisões e mudaram, né? E é sobre isso que eu falo. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão para mudar, senão a gente fica no mesmo lugar a vida inteira. E é aquilo que eu falei antes. Se eu não tivesse tomado uma decisão, eu não sei como eu estaria hoje, né? Meu corpo estaria acima, eu estaria indisposta, com muito sobrepeso,
mais frustrada, com mais ansiedade, com mais compulsão, não ia conseguir sair daquilo. Então eu tive que tomar uma decisão. Então, um direcionamento desse, né? Quando você vai buscar ajuda, vamos fazer um acompanhamento assim mais completo. Às vezes a gente fala, eu tenho que gastar, a gente vê como um gasto. Mas quando você começa a olhar diferente, que é investir em você, quando você começa a investir e mudar essa mentalidade de fazer pequenas trocas, você começa a ver que não é gasto, né? Que é um investimento. Eu lembro quando eu virei essa chave, eu não entendia, né? Porque eu comprava pizza, né? Às vezes eu comprava umas 2 ou 3 pizzas ao mês. Imagina o tanto de gasto que dava. Com uma coisa que ia inflamar meu corpo, ia fazer muito mal. E aí quando eu comecei a mudar isso, comecei a entender que é cuidar de mim, investir em mim. Porque se eu não cuidar de mim, quem que vai cuidar, né? Aí quando eu comecei a mudar, comecei a buscar ajuda, comecei a entender esse processo, as coisas começaram a mudar. Parei de ficar comprando coisa que ia me fazer mais mal, né? Por exemplo, as pizzas, as coisas gordurosas, e comecei a investir em mim. E quando eu falo nisso, é um protocolo com todo direcionamento. A gente fala em protocolo com ajuda, com psicóloga, com nutri, com personal, com suplementação, com acompanhamentos e suporte. E tudo isso, quanto que custaria? Custaria mais de R$1.000, muito mais, R$1.700 eu fiz as contas esses dias. R$1.700. E sabe quanto que você vai investir se você adquirir hoje mesmo o protocolo? Ele ficaria 12 vezes de R$51,90. 12 vezes de R$51,90. R$51,90 você gasta com comida na rua, você gasta com besteira. E aí é isso que eu digo, quando é para investir na gente, a gente precisa olhar com outros olhos. Isso vai mudar a sua direção, né? Você vai tá tomando uma decisão de mudar de vida mesmo, de ter um direcionamento certo, uma condução para ter um outro resultado. Porque se você continuar no que você faz, com as mesmas rotinas, o mesmo ciclo de frustração, sabotagem, como que vai estar daqui 1 ano, 2 anos? Então, é preciso tomar uma decisão, né? É preciso sair desse ciclo. E para isso a gente precisa de um direcionamento. E aqui tem uma baita de uma oportunidade, né, para estar fazendo o protocolo. E o desafio, gente, vai iniciar na segunda-feira. E vocês nem sabem o que vocês vão estar concorrendo para quem participar desse desafio que vai começar na segunda. Vai estar concorrendo a um Pix de R$1.000. Quem tiver maior transformação corporal vai concorrer a um Pix de R$1.000. Imagina, emagrecer e ainda perder peso, ganhar dinheiro. Emagrecer e ainda ganhar dinheiro. Um Pix de R$1.000 para quem tiver maior transformação corporal. Vai me dizer se isso não é um incentivo, se não é uma motivação para começar, para fazer algo diferente, para mudar a tua história, para mudar a tua autoestima, para ter um corpo mais bonito, mais saúde, com todo o direcionamento. Você vai ter todo dia uma atividade física para estar fazendo em casa, todo dia um desafio, todo dia uma atividade para melhorar a sua mente, para trabalhar aqui, todo dia um desafio, vai ter o cardápio para você estar seguindo, e além disso vai ter a suplementação.
né? Que a suplementação, ela vai potencializar. E a suplementação, ela não vai durar 15 dias, ela vai durar um mês. A suplementação, você vai fazer durante os 15 dias o acompanhamento. Terminando, você vai continuar. Porque a suplementação você vai ter e o direcionamento você vai ter também. Então, é só continuar. Você começa e continua. E aí, o resultado vai vir. Que nem eu tive mulheres ali que perderam 8 quilos. Teve uma mulher que ela perdeu 10 quilos em 15 dias. Você sabe o que é isso? Aprender tudo. Aprender a fazer um protocolo, uma alimentação certa, eliminando peso, tomando os alimentos certos, tomando a suplementação, tendo um direcionamento com a nutri, com a psicóloga, com todo mundo, te ajudando, te direcionando. Então acaba sendo... É de graça, eu até falei, gente, isso aí é de graça, porque a gente já viu tanta coisa maluca, né, na internet e que acabavam não trazendo nenhum resultado. E aqui o nosso protocolo, ele é sensacional, gente. Você tem todo o apoio, todo o direcionamento. E não é aquele protocolo que você faz sozinha. A gente tá lá no grupo. Tem eu, tem a psicóloga, tem a nutri. E tem todas as outras mulheres que também estão querendo fazer a mesma coisa que você. Se motivando, se ajudando. Então, é tomar uma decisão. Eu vou abrir agora o carrinho lá no grupo. E quem está aqui no Instagram pode me mandar ali no direct que você quer participar do desafio, que vai iniciar na segunda-feira. E aí eu mando o protocolo aí pra você bem certinho, tá? Pode me mandar aqui no Instagram, no direct, que aí fica mais fácil. E quem tá no YouTube, aqui no YouTube eu acho que não sei se tá funcionando o áudio. Enfim, mas eu vou mandar pro pessoal do grupo também. Quem está no grupo, tem um grupo ali, né, do Detox. Quem está no grupo vai receber o link ali do carrinho para estar participando do desafio e concorrer a R$1.000. E quem não está, eu vou só me chamar no direct, tá? Só me mandar eu quero, e aí você já vai ser direcionada, e aí eu já converso com você, e segunda-feira a gente já inicia. Aí eu vou conversar, vou ver qual é a suplementação melhor para você, porque não é qualquer suplementação, eu vou ver o que você precisa mesmo e vou te direcionar. Vou te passar todas as informações e aí você vai entrar junto comigo nesse desafio. Então, me chama no direct ali, só me manda um eu quero participar. E quem tá no YouTube, o link vai ser jogado lá dentro do grupo. E aí a gente conversa. Então é isso, mulheres. Eu quero que vocês tomem uma decisão por vocês, né? Uma decisão de mudar. Que é assim como eu, né? Lá atrás, se eu não tivesse tomado uma decisão de fazer algo por mim, algo diferente, eu estaria daquele mesmo jeito. Do mesmo jeito, não. Eu estaria bem acima do peso, né? Então é sobre isso. É você se olhar, se cuidar, tomar a direção. E é sobre isso. Eu vou desligar aqui e eu vou deixar salva lá no YouTube, essa live, tá? Então, se você não pegou no início, eu vou deixar ela lá no YouTube. Se ela não... vou deixar lá no YouTube, vai dar boa. Agradeço quem esteve comigo aí até o final, quem assistiu, quem pegou alguns drives, algumas dicas. Falei ali sobre a ansiedade, sobre as dicas de água, de colocar alguns alimentos, tirar alguns alimentos, né? Que esses 4 pilares lá que eu falei, se você colocar na sua vida, se você tirar ali, colocar água, tirar os industrializados, aumentar bastante a quantidade de água, essas coisas aí, você já vai conseguir eliminar mais peso, mais rápido, desinchar, né? Que é o principal. Então, é isso. Quer participar do protocolo, concorrer a R$1.000? Me mande eu quero ali no direct que eu vou mandar bem certinho pra você. Até mais, gente.